Chile. Já está aqui conosco o Tebni. Buenos dias, senhor. Bom dia, seu Panúncio. Bom dia, Rafael. Como vai? Tudo bem? Buenos dias, Tebni. O que passa em Chile, hombre? Que passou aí ayer? Olha, para quem mora no Chile, isso daí não é surpresa, viu? Não é novidade e eu acho que é importante uma coisa a considerar. Eu acho que é um sinal de alerta para o pensamento mais libertário da América Latina. Eu não digo um pensamento de esquerda, né? Porque seria talvez um pouco de exagero, mas um pensamento antidireitista, antifascista, que foi o que simplesmente aconteceu no Chile. Porque há muitas razões para a derrota assim aplastante que deu a direita, porque foi a direita quem deu, em contra das forças progressistas, em contra do governo mesmo, do Gabriel Boric, não tenho a menor dúvida, tá? O que aconteceu? Simplesmente o seguinte, vamos por partes, viu? Quais eram os principais temas que tinha sido defendido pela opção apruebo, quer dizer, aprovo, né? Entre eles o meio ambiente, a questão de gênero, a defesa dos recursos naturais, o respeito à diversidade, não só a biodiversidade, como também a diversidade sexual, né? Isso, a direita mais conservadora, evidentemente, não iria aceitar. Tem também um outro detalhe que é muito importante, e eu acho que é bom comentar mais uma vez. O Chile está dominado na mídia, na imprensa, digamos, num 98,9% pela direita. São jornais de imprensa escrita que hoje funcionam praticamente e fundamentalmente com, digamos, pela internet, né? O Chile tem um duopólio, não é monopólio. O duopólio é jornal Mercúrio, parecido com o Estadão, né? Em termos de, sei lá, mais de 100 anos de existência, jornais conservadores, diga-se de passagem. Certamente ao El Mercúrio, que é El jornal Mercúrio, que no ano passado fez uma série de matérias enaltecendo figuras centrais do nazismo, né? Exatamente. Veja bem, o proprietário que acaba de falecer, quer dizer, é uma herança, né? Que nem os mesquitas, quer dizer, começou com os mesquitas ou começou com os frias em São Paulo, é a mesma coisa. Esse senhor teve a suficiente honradez de, uma vez eleito Salvador Allende, em 4 de setembro de 1970, quer dizer, já há 52 anos atrás, de tomar um voo para os Estados Unidos, se entrevistar com Nixon e Kissinger e pedir, pelo amor de Deus, vocês não podem permitir que o comunismo tome conta do nosso país. Vocês vão fazer tudo o que vocês podem fazer para evitar o ingresso de Salvador Allende, né? Então, imagina a qualidade moral desses caras que hoje dominam o país, né? Bom, agora tem seus descendentes que estão fazendo a mesma coisa. O jornal El Mercúrio e também o jornal La Tercera fizeram durante o processo que foi desde o início da Convenção Constitucional de tudo para desprestigiar o texto que iria ser redigido, as pessoas que iriam ser as componentes. Por que razão? Porque eles perderam, e perderam feio. Diga-se também que perderam feio porque a revolta social do Chile, que houve em outubro de 2019, atingiu eles em cheio. Eles deveriam ter tido pelo menos um terço da Constituinte, e não chegaram a esse número. Então, qualquer coisa que fosse escrita na nova Constituição iria ser motivo de ataques furiosos por parte da direita. Isso na imprensa escrita, nem se fale na televisão. Apenas vou colocar um exemplo. A televisão da Universidade Católica, que seria a PUC, né? Que é uma das primeiras, aliás, é a primeira a entrar no ar no Chile, lá pelos idos de 1961, 62, é de propriedade de um senhor de sobrenome Luxes, empresário mineiro, dono de bancos, dono de empresas de telefonia, praticamente dono de todo o Chile. Esse senhor, evidentemente, não representa os interesses da classe trabalhadora, do povo mais humilde,
deste país, e foi tanto, porque era realmente escandaloso, né? Vamos dizer, aparecia por aí um motoqueiro que bate na estrada ou numa rua de Santiago, eles pegavam precisamente os prefeitos de direita. Dificilmente alguém que pensasse ou estivesse de acordo com o governo de Boris estaria na tela da televisão. Isso no canal 13, que é o canal da Universidade Católica, né? A mesma coisa com o canal Chilevisión, que já foi propriedade de Pinheira, e ninguém duvida que ele deve estar ainda por trás disso. Também Megavisión, que é um canal de outro grande empresário. Quer dizer, não se salva ninguém. A televisão nacional não podia fazer muita coisa. Aliás, durante o governo de Pinheira nem poderia, né? Porque aparentemente a televisão nacional é o canal de todos, mas de cultural não tem nada. Essa emissora sempre teve como principal objetivo ser um canal cultural, mas entrou no esquema dos canais comerciais e acabou. E continua, pior, continua ainda. Que outro fator pode ter influenciado em tudo isto? E digo isso, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais foram os temas mais sensíveis que levaram a essa reação de quase 2/3 do eleitorado chileno? Exatamente. Bom, os temas era precisamente a inclusão de todos os chilenos. E entre eles, as cadeiras reservadas, por exemplo, que por lei foram entregues aos candidatos representantes dos povos indígenas do Chile. Não só os mapuches do sul, tem os diaguitas, os aimaras, tem os coias no norte. Quer dizer, o Chile tem uma população indígena bastante grande, sendo delas a mais importante a dos mapuches. Olha, não sei se você lembra, Fábio Rafael pode ter nos assistido naquela oportunidade, quando foi eleita a Elisa Loncón, presidenta da Convenção Constitucional, na sua formação, na primeira diretiva daquela convenção, os jornais da direita falavam, e que será que essa indiazinha sabe de Constituição, né? Só que esqueceram que essa indiazinha, entre aspas, doutora, tem 2 doutorados na Europa e nos Estados Unidos. Enfim, foi um tal de desprestigiar desde o início, quer dizer, desde antes da formação até a entrega do texto definitivo. Quais foram também as atitudes da direita? O que eles mais fizeram? Eles contrataram um exército de pessoas para entregar informação na rua. Eles imprimiram textos constitucionais, evitando colocar os artigos que eram mais sensíveis. As fake news e as notícias que se colocavam no ar eram impressionantes. Um exemplo, os chilenos não terão mais direito à casa própria. A casa será do Estado. Não falou do sistema de educação que propunha o apoio à educação do Estado, a eliminação dos créditos universitários, porque se pensava, através da Constituição, e como modelo, evidentemente, como princípio geral constitucional, uma educação gratuita e de excelência. Isso, evidentemente, não iria estar de acordo com os interesses do grande empresariado, que são os donos das universidades privadas, porque... Olha, você tem a USP, tem as universidades federais que são gratuitas, né? Aqui não tem. Aqui as universidades do Estado também são pagas. E para isso, o aluno que não tem condições tem que tomar um crédito na banca privada, onde tem interesses, evidentemente. Aquele senhor que eu te falei antes, que é o dono do canal da Universidade Católica e de um dos principais bancos privados desse país, né? O que mais? Aqui a democracia cristã. Terminou a minha camiseta, olha só. Olha só, Mapuche. Que Mapuche. Bonita. Pois é. Foi seu filho que me deu, inclusive, tá? Eu sei. Imaginei, né? Então, a democracia cristã, que sempre foi o fiel da balança, porque não é nem a favor, nem contra, muito pelo contrário, decidiu com seus
representantes mais importantes, a senadora Jimena Rincón, um outro senador de sobrenome Walker, e o ex-presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, cujo pai foi assassinado na ditadura, porque não pode se falar de outra forma, Eduardo Frei Montalva, que antecedeu Salvador Allende, ele morreu em estranhas circunstâncias e já se tem a certeza que foi envenenado numa clínica privada no Chile. Então, esses senhores falavam, olha, isso daqui está mal escrito, essa Constituição não vai dar certo, eu rejeito. Em câmbio, e ao contrário do Eduardo Frei, a sua irmã, que já foi senadora e presidenta do seu próprio partido, ela apoiava a nova Constituição. Mas o dano que eles provocaram, porque, claro, é evidente que se você tem um país com um clima em constante tensão, e olha, aqui a esquerda tem que se fazer uma autocrítica, era mais do que normal o que viesse a acontecer e que terminou acontecendo ontem à noite. Veja que o Chile, apesar de votar com uma caneta, é muito mais rápido do que muitos países no mundo para entregar os resultados, né? Já pensou se fosse eletrônico? Isso daí, em 10 minutos, terminava o processo, né? Mas, vamos lá. O ex-presidente Eduardo Frei, irresponsável, e as pessoas esquecem, tem muita facilidade para esquecer. Ele entregou a água potável para as empresas privadas espanholas. Quer dizer, mais do que isso, é como para dar uma cacetada, mas falou, vai embora do país. Aí está. E ele apoiando a opção do rejeito, né? Ninguém sabe o que aconteceu com outro ex-presidente, Ricardo Lagos, mas ele sempre se achou o dono da bola, né? Seu time vai perdendo, pega a bola e vai embora para casa. Mas também não foi fácil assim. Quer dizer, não foi gratuito, porque os gol contra, que em espanhol chama de autogol, quando você faz o gol em contra do seu próprio time, né? Do governo, através de alguns dos seus ministros, permitiu que, evidentemente, o caso de Ricardo Lagos fosse patético. E a classe política, digamos, da minha geração, né, a geração que tem 50 anos ou algo a mais,